Eu queria voltar no tempo, voltar 14 anos. 14 anos, 2009. 2009, teve uma reunião do G20 em Londres. O presidente dos Estados Unidos viu o presidente do Brasil se aproximar. O presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, o presidente do Brasil era o presidente Lula. Aí o Obama se referiu ao Lula como my man, my man. E é o que se escuta no vídeo, tá? Até assisti de novo o vídeo hoje, que registra esse encontro. Por alguma razão, ficou que o Obama disse que o Lula era o cara. O cara. My man, o cara. Bom, essa versão ficou. O Obama teria dito que o Lula era o cara. O Lula passou a faixa para Dilma em 2011, voltou à presidência agora no começo desse ano. E desde que ele voltou, ele tem se comportado internacionalmente como se pudesse, de alguma maneira, ser aquilo que, na tradução livre, entendeu que o presidente Barack Obama tinha dito a respeito dele, de que ele seria o cara. No caso, o cara que busca a paz, o cara que fala em nome da paz, do jeito dele de falar da paz, né? Mas sempre fazendo referência a conflitos sobre os quais a opinião dele não tem efeito. Ele tentou ser o cara na guerra da Rússia em cima da Ucrânia, do ataque da Rússia em cima da Ucrânia, e tenta ser o cara na reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas. Nos dois casos, conflitos para lá de complicados para resolver, né? No caso da guerra na Ucrânia, de um lado você tem uma potência nuclear, que é a Rússia. De outro lado, a Ucrânia, apoiada pela OTAN, que é a maior aliança militar da história da humanidade. Então vamos combinar que não é um negócio, vamos resolver, não é um negócio fácil de resolver, né? No caso da guerra no Oriente Médio, você tem uma disputa milenar que envolve terrorismo, envolve a covardia dos terroristas de expor os civis inocentes da faixa de Gaza, envolve antissemitismo e envolve uma sequência de bombardeios que a gente acompanha assustado, porque o número de vítimas só aumenta, uma coisa assustadora. E nada que o Lula possa fazer para parar. Só que, agora, nesse momento, o presidente Lula tem uma chance de ouro de ser o cara. Mas de ouro, que é no conflito da Venezuela com a Guiana. Quando a gente fala conflito da Venezuela com a Guiana, é preciso que fique claro, né? Da agressão injustificada, dos movimentos injustificados, da volúpia, da vontade de um lunático em cima de um país que está lá tocando sua vida. E que de um tempo para cá, depois que descobriu um petróleo absurdo, pode ser um novo Catar. Pode ser um novo Catar. Pequeno território, grande produção. E é o país que mais cresce. É dos países que mais cresce no mundo, a Guiana. Aí, pilhagem venezuelana. Opa! E esse conflito, essa tensão, que é antigo, é do século XIX, vem lá, é antigo, em torno de uma região que representa 2/3 da Guiana. Aliás, nos mapas da Venezuela, essa região é venezuelana. Enfim. Mas o fato é que esse conflito ganhou cores bem mais fortes depois que o Nicolás Maduro decidiu fazer um plebiscito para anexar esse pedaço da Guiana, a maior parte do território, que é rica em petróleo, como acabei de dizer. É uma ação de pilhagem. O próprio Hugo Chávez já tinha isso como um assunto resolvido. Hugo Chávez. Mas o Maduro resolveu mexer, né, nessa cumbuca de novo. Bom, a América do Sul, ela conseguiu um modelo de convivência entre os países que você não vai encontrar paralelo em lugar nenhum do mundo. Me refiro especificamente à América do Sul, poderia falar da América, né, de uma forma geral, mas você hoje
com exceções pontuais, os países todos ficaram independentes mais ou menos na mesma época. E as questões territoriais, que não são poucas, elas foram discutidas em tribunais internacionais. Teve guerra. Mas a mão da diplomacia, e muito da mão da diplomacia brasileira, foi fundamental para resolver questões. E agora, se o governo brasileiro for mole, se o governo brasileiro passar pano, a América do Sul pode ser palco de uma guerra que cabe ao Brasil evitar. Aqui o Lula é o cara, porque ele é o líder regional. O Brasil. E líder regional significa ter peso moral e colocar palavras que produzam uma orientação para os países à volta. Se ele não fizer isso, se a diplomacia brasileira falhar, pode ter certeza, os Estados Unidos é que vão fazer isso. O Brasil vai querer uma potência de fora da região, dizendo aqui, botando seu exército na Guiana, dizendo daqui ninguém passa, e ninguém passa mesmo. É isso que a gente quer? Para resolver um problema que o Brasil não resolve por deficiência, não estou dizendo que não resolveu, hein? Estou falando do desafio que a gente tem pela frente. É um desafio. Condições para resolver a gente tem. A diplomacia brasileira é competente, tem qualidade, tem tradição e está acompanhando o caso com atenção. Agora, é ver como é que a questão ideológica vai interferir. Porque o Lula tem o desafio entre ser presidente do Brasil, que envolve os interesses brasileiros, e líder da esquerda, que envolve não tirar força do Maduro, que é amigo do PT. O PT pode ficar do lado do Maduro. O PT pode ficar do lado de quem quiser. Mas o presidente do Brasil não pode. Ele tem que estar de olho nos interesses brasileiros. Quando a gente fala de interesse brasileiro, a gente fala da Constituição brasileira, da integridade do nosso território e das garantias da Guiana. É interesse brasileiro. Não é só uma discussão territorial, não é só uma discussão do território brasileiro, ou seja, eles que se entendam desde que não passem pelo nosso território. Claro, estamos fazendo movimentos de tropas para lá, para que não haja. Existem 3 formas da Venezuela passar para Guiana: pelo Brasil, que é fácil, pelo mar ou pela selva, que é complicadíssima. Ele pode até dar uma passada, fazer uma picada, ir lá e botar uma bandeirinha da Venezuela, dizendo, ganhamos e tal. Mas não dá para o Brasil permitir que a Venezuela agora invada a Guiana. Líder regional. Liderança regional. O mapa da América do Sul que meu pai estudou é o mesmo mapa da América do Sul que meus filhos estudaram. E a gente tem que fazer com que seja o mesmo mapa da América do Sul que os meus netos vão estudar. Você não pode dizer o mesmo da Europa. O mapa da Europa mudou pra caramba nos últimos 30, 40 anos. Não vou nem voltar no tempo que meu pai estava na escola. Mas o mapa da Europa mudou. Toda hora a gente tem que aprender uma coisa nova. Lembra? Tchecoslováquia. Débora pegou, Fábio França pegou Tchecoslováquia. Eu não sei. Ou já era República Tcheca. Tchecoslováquia, Iugoslávia. Então, Soviética. Exato. Mudou. Então a América do Sul tem um feito. E as coisas, na maior parte das vezes, foi resolvida, aliás, todas as vezes, né, resolvidas na diplomacia. Teve, por exemplo, uma guerra do Equador com o Peru. Guerra, tiro. Mas acabou sendo resolvido. E o Brasil foi fundamental nessa solução. O Brasil foi fundamental, foi fiador da paz. Quer dizer, o Brasil fiador da paz entre o Equador e o Peru, e aí deixa a Venezuela fazer o que quiser. Agora vem cá. E aí, nós temos um tratado de Petrópolis entre o Brasil e a Bolívia, do início do século passado, pelo qual o Acre virou brasileiro. E aí assume um presidente na Bolívia e diz,
Não, aliás, a Bolívia que perdeu o território para todo mundo. Mas a Bolívia diz, não, o Acre é nosso. É nosso, e aí? Entendeu? É um precedente, é uma loucura. Disputa territorial que poderiam ser abertas pela lógica de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um ditador alucinado. Ele foi capaz de levar o povo dele para a miséria. Ele foi capaz de levar o povo a uma diáspora. A Colômbia recebeu uma quantidade inominável, né? É um dos maiores movimentos de fuga. Você tem a Síria, mas a Venezuela está lá, provocada pela miséria, pela fome. Colômbia, principal destino. Brasil, menos um pouco, mas a Colômbia é principal destino. É um camarada que não tem preocupação com a sociedade. Aí ele faz um plebiscito de Araque, que não poderia fazer, mas fez um plebiscito de Araque, e diz que teve 90 e tantos % de adesão. Primeiro que um monte de gente não compareceu, mas ainda assim, lá, 96%, quer dizer, 90 e tantos %, 96%, é o mesmo que 106%. Porque é capaz ele conseguir o camarada que vote 2 vezes também, a gente não sabe. Porque é um ditador, porque desrespeita as instituições, porque não quer saber o que é poder judiciário, não liga para o poder legislativo, não está nem aí. Ditador, e é recebido aqui no Brasil, foi recebido aqui no Brasil. Então é esse lunático sem limites que precisa de limites. E quem está aí para colocar o limite? O Brasil. Se fosse o Brasil do Bolsonaro, o Brasil do Temer, o Brasil do Fernando Henrique, talvez mais fácil com o Temer e o Fernando Henrique, Bolsonaro tem lado. Mas quando o lado é a favor, quando a posição do Celso Amorim, do presidente Lula, dos políticos ligados à esquerda são de simpatia a um ditador, a coisa fica mais complicada, mas agora entraram em cena os interesses brasileiros. E vamos ver como é que a diplomacia mesmo, a diplomacia presidencial e a diplomacia militar vão agir, porque é o que cabe ao Brasil fazer. Então, para isso, Lula é o cara, tem que se comportar como se fosse o cara e tem que ir para cima, tem que pular no pescoço desse lunático, do jeito que a diplomacia permite. O importante tem que fazer voltar atrás. E as coisas estão complicadas. A gente vai acompanhar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.